Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você está voltando, obrigada. Eu sou a Marcele e você está no Brase Gringa. Boa noite, Marcele. Meu nome é Tararã, Princesa, né? O nome é Princesa. E eu tenho 68 anos. E por mais vergonha que eu tenha da minha história, eu preciso contar para evitar que outras mulheres caiam no conto do vigário. Eu sempre fui uma mulher muito ativa. Além de 2 empregos, eu ainda arrumava tempo para me divertir e cuidar da minha família. Só que depois que o meu marido faleceu, eu perdi a alegria de viver, completamente. Mas continuei me dedicando aos meus 2 trabalhos até que consegui a aposentadoria. Meu marido e eu tivemos 3 filhos. Um deles Deus recolheu ainda cedo, mas os outros 2 seguiram a vida. E tanto o menino quanto a menina, todos 2 estão muito bem. Depois de me aposentar, eu passei a ter uma vida ok. Não era uma vida confortável, mas era uma vida digna, onde eu conseguia pagar as minhas contas e ainda conseguia me divertir um pouquinho. Mas a solidão começou a apertar, apertar, e por mais que eu buscasse por algum namorico, eu não estava buscando casamento, eu estava apenas buscando uma companhia. Mas os homens da minha idade não estavam interessados em mulheres da minha idade, todos eles queriam as mais jovenzinhas. Então eu criei coragem e fiz um site para mim. Respondi todas as perguntas, coloquei fotos minhas e fiquei aguardando. Já na primeira semana recebi mais de 20 mensagens. Se você também tem uma história que gostaria de compartilhar, escreva para o e-mail que está aparecendo agora na sua tela, lembrando de incluir também uma autorização. Assim, eu posso ler aqui no canal. E pode escrever à vontade, pois o seu nome jamais será revelado. E os homens todos jovens, bonitos. Eu não estava acreditando na minha sorte. Cada homem que parecia modelo saído da capa da revista. Mas eu já tinha assistido na televisão alguns programas explicando que tem muitos golpes da internet, e então eu preferi não responder a nenhum deles. Só que tinha um rapaz em particular, de toda aquela lista de homens novinhos e bem bonitos que sempre me escreviam, era o único que criava assuntos, mesmo sem eu responder. Ele sempre entrava em contato, ele sempre falava um pouco de como estava sendo o dia dele, ele foi me conquistando, pouco a pouco. Tomei coragem e respondi. Ele ficou em uma empolgação sem fim. E a idade que ele me disse que tinha não era de tão jovem assim, afinal, ele já tinha 35 anos. Mas, se comparasse com a minha idade, sim, nós tínhamos uma diferença muito grande de idade. Ele disse que era americano e que morava em Orlando, e o meu coração começou a acelerar muito, porque sempre foi o meu sonho conhecer a Disney. E onde fica a Disney? Em Orlando. Ele disse que era dentista, mas que no momento não estava praticando porque tinha que cuidar dos pais doentes. Quanto mais o tempo passava, mais ele me impressionava. Ele parecia ser uma pessoa tão sensível, tão cuidadosa, tão amorosa. Quem pararia de trabalhar para cuidar dos pais doentes? Pois ele disse que ele fez isso. Uma vez eu fui fazer as unhas e as meninas do salão falaram que era para eu tomar cuidado, que estava parecendo que era golpe, que a internet está cheia de golpe, mas nós tínhamos uma conexão real. Ele escrevia para mim e eu sentia que tinha o coração dele ali. Quando eu saí lá do salão, eu fiquei muito arrependida de ter compartilhado sobre isso, porque era um amor tão puro, era algo tão maravilhoso que eu estava vivendo, desde a época em que eu era casada com o meu marido, que eu não me sentia daquele jeito. Por conselho das meninas do salão, eu perguntei para ele que queria fazer uma chamada de vídeo, mas ele disse que não podia porque a câmera do celular dele estava quebrada.
Depois de 6 meses conversando, ele começou a dizer que queria muito que nós nos encontrássemos, que queria muito já planejar o nosso futuro juntos, que nós já não éramos crianças, então não tínhamos por que esperar. Ele era tão incrível que, por pior que estivesse sendo o meu dia, bastava eu pensar nele, só pensar nele. E eu abri um sorriso de orelha a orelha. Ele realmente me fazia muito feliz. Eu disse para ele que não poderia ir para os Estados Unidos porque eu não tinha o visto. Então, seria ideal se ele viesse ao Brasil. Mas ele disse que não poderia e por um motivo muito, muito triste. A mãe dele havia falecido. E aí ele começou a me explicar que, como ele estava sem trabalhar só para cuidar dos pais, ele estava sem dinheiro para fazer o enterro da mãe. E, parecendo estar muito envergonhado, ele pediu se eu poderia dar uma pequena contribuição para que a mãe dele pudesse ter um funeral digno. Como que eu ia dizer não para isso? Não enviem dinheiro. Vamos de novo. Não enviem dinheiro. Vamos de novo. Não enviem dinheiro. Perguntei quanto ele precisava e ele me falou, só que era muito caro, principalmente porque eu tinha que converter de dólares para reais. Mas eu enviei de todo o coração, achando que eu estava ajudando ao homem que naquele momento era o amor da minha vida. Depois de ter enviado dinheiro, ele sumiu por 2 semanas e eu fiquei muito preocupada, achando que tinha caído em um golpe. Mas logo em seguida ele reapareceu e disse que precisou de um tempo para se recuperar da perda da mãe. Quando ele retornou, ele estava ainda mais amoroso, só que na câmera ele nunca queria aparecer. Mas ele estava sempre me mandando fotos dele em diferentes locais, fazendo coisas diferentes. Ele me dizia: "Ah, eu vou pescar." Então, ele me mandava fotos dele pescando. "Ah, eu vou a um restaurante com os amigos." E ele me mandava foto que ele estava mesmo naquele restaurante com os amigos. Era muito difícil perceber que aquilo tudo era uma farsa. Alguns meses depois, eu não lembro direito exatamente quando foi, mas ele me pediu dinheiro de novo, dessa vez porque o pai dele estava internado. Ele já tinha até vendido a casa dele para poder ajudar a pagar a conta hospitalar. E mais uma vez, fingindo vergonha, ele veio e me pediu uma ajuda. Era um valor quase 4 vezes maior que a primeira vez que ele me pediu ajuda para pagar pelo funeral da mãe dele. Ele ficou muito aborrecido quando eu disse que dessa vez eu não poderia ajudar. Me xingou, me chamou de egoísta e depois me bloqueou de todos os nossos contatos. As semanas que seguiram foram as mais sofridas da minha vida. Eu não sabia que eu já estava tão apaixonada por ele. Foi somente depois que ele me bloqueou que eu realmente senti a dor do abandono. Eu implorei a Deus que fizesse com que ele voltasse para a minha vida e no mesmo dia ele reapareceu. Quando ele reapareceu, ele me pediu desculpas e até quis justificar por que ele tinha agido daquele jeito, mas eu estava tão feliz, mas tão feliz que esse homem tinha voltado para a minha vida que eu não conseguia pensar em mais nada. E aí ele disse que queria casar comigo, só que a gente não poderia casar imediatamente porque o pai dele ainda estava hospitalizado. Só que nós já tínhamos que começar a agilizar todos os documentos para casarmos. Ele disse que ia vender o carro dele, mas compraria as minhas passagens e depois, assim que eu chegasse nos Estados Unidos, nós casaríamos. Depois de um tempo, ele disse que o pai dele havia falecido e mais uma vez me pediu ajuda. Só que eu não podia ajudar porque eu estava com complicações financeiras e não dava. Mas eu juro para você que se eu tivesse, eu teria dado. Nós conversávamos de tudo, nós éramos um casal e ele sabia que eu tinha casa própria. Um dia ele me escreveu que estava muito feliz porque havia falado com o advogado da família
e ele tinha dito que ele herdou uma quantia considerável e que com esse dinheiro ele compraria a nossa futura casa. Mas ele me explicou que nos Estados Unidos existe uma coisa chamada custos de fechamento, que quer dizer que o preço da casa é uma coisa, mas você ainda tem que pagar vários impostos e várias taxas que envolvem a compra de um imóvel. Nós passamos dias e dias olhando as casas juntos na internet e escolhemos por uma casa linda, grande, que teria espaço para quando os meus filhos fossem visitar a gente com as famílias deles. Sabe aquela coisa de filme, das casas sem muro, ou então as casas com cerquinha branca, casas grandes, espaçosas, iluminadas? Tudo aquilo era um sonho. Eu tinha um garoto novo que me amava de verdade, que era dentista e agora, após o falecimento dos pais, ia voltar a praticar. Nós estávamos noivos pela internet, mas já ajeitando tudo para o nosso casamento. E agora íamos comprar uma casa juntos. Ele me pediu para arcar com os custos finais, porque o preço da casa ele tinha para pagar, mas aqueles custos, aqueles impostos, isso não. Então ele perguntou se eu poderia fazer isso. E comparando o preço salgadíssimo da casa e o preço dessas custas, é claro que eu aceitei pagar. Só que o dólar e o real estão com uma disparidade muito grande e o ideal para mim foi vender a minha casa. Eu não precisaria mais de uma casa no Brasil, eu estava me mudando para os Estados Unidos para casar com o amor da minha vida. Demorou um pouco para eu conseguir vender a minha casa e parecia às vezes que ele se irritava com isso. E aí ficava falando coisas para me magoar, dizendo que eu não amava ele, que eu não queria casar com ele, que eu não queria me mudar para os Estados Unidos. E meu Deus, como eu amava aquele homem. Ele comprou minha passagem e me mandou por e-mail para provar que ele estava sério comigo. Esse golpe da passagem aérea também está muito badalado. Prestem atenção, porque a pessoa pode comprar, aí vai aparecer lá no seu e-mail, só que a pessoa tem 24 horas para cancelar aquilo ali. E você não vai ficar nem sabendo, você não vai nem receber o e-mail de cancelamento, porque ela pode ter usado um outro e-mail para receber informações. Eu não poderia enviar todo o valor para ele, porque ficaria uma taxa muito grande. Então, eu fui enviando aos poucos, sabendo que estava indo para a casa que nós íamos comprar. E foi lá no salão de novo que todos os meus sonhos viraram pesadelo. As meninas são todas novinhas, então elas sabem fazer umas coisas no computador que eu não entendo direito. Uma delas disse que ia pintar a foto dele para poder saber se a foto era verdadeira ou se já tinha foto dele na internet. E eu tinha tanta certeza que esse homem era real, que esse amor era real, que esse futuro era real, que eu nem me importei quando ela falou para ver isso. Eu queria mesmo que ela fizesse porque eu estava certa de que era tudo verdade. Só que todas as fotos dele já apareciam na internet. Eram outras fotos. Fotos que modelo tira, sabe? O amor da minha vida não existia. Só que agora eu já tinha mudado a minha vida inteira por ele. Nem casa eu tinha mais. Eu fiquei morando na casa da minha amiga porque seria por pouco tempo até eu me mudar e me casar com ele. Eu me decepcionei tanto, eu chorei tanto que eu fui parar no hospital. Eu tive uma crise nervosa. Depois, quando eu confrontei, ele ficou super chateado, dizendo que essas mulheres do salão estavam era com inveja do nosso amor e queriam destruir o nosso relacionamento. Hoje em dia eu acho que ele só falou isso porque ainda faltava um pouco do dinheiro para mandar. Eu disse para ele que queria terminar tudo e que preferia que ele viesse morar no Brasil ou que ele pelo menos viesse visitar o Brasil e pediu meu dinheiro de volta.
Depois disso, ele desapareceu. Essa conversa foi a última conversa que nós tivemos. Eu não tive coragem de contar da casa para os meus filhos e nem sei quando eu vou ter coragem de fazer isso. Por enquanto, eu continuo morando na casa dessa minha amiga, mas eu sei que em algum momento eu vou precisar encontrar uma casa para mim. Mas e agora? Com que dinheiro eu vou comprar uma casa de novo? Eu fico pensando como uma pessoa pode ficar anos conversando comigo, fazendo promessas e será mesmo que era tudo falso? Era, princesa. Era tudo falso, sim. O objetivo era só pegar cada vez mais dinheiro de você. Eu agora estou fazendo tratamento e tomo remédio controlado. Esse homem destruiu a minha vida. Princesa, eu desejo do fundo do meu coração que o Senhor restaure a sua vida, todas as áreas da sua vida, e te agradeço também por compartilhar a tua história, porque outras mulheres podem estar nesse momento na mesma situação. Então, tomara que elas, olhando para a sua história, elas possam aprender antes de que fique uma situação tão grave. Que Deus abençoe você, que Deus te dê forças. E a todas as outras princesas que estão ouvindo, olho vivo. Fiquem com o desconfiômetro ligado e nunca, jamais enviem dinheiro. O que você tem a dizer para a nossa princesa da história de hoje? E para quem assistiu até aqui, obrigada pela companhia e até a próxima!